Em 2016, a Instituição Britânica de Arrecadação de Fundos para Pesquisas Voltadas ao Câncer Ginecológico, a IVIA-PIL, pediu que 1.000 mulheres identificassem sua anatomia em uma ilustração médica. Com o teste, 44% não conseguiram identificar a vagina e 60% não conseguiram identificar a vulva. Agora eu te questiono, você sabe identificar e diferenciar vagina de vulva? Conhecer o próprio corpo é um conceito básico para conseguir ter prazer através dele, pois afinal, como você pode obter prazer através de algo que você não conhece? Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Endometriocast, podcast uterino. Eu sou Andréia Feldaus. Eu sou a Gabriela Pessoa. Somos acadêmicas de Psicologia do Centro Universitário Uniamérica, aqui em Foz do Iguaçu. E junto com você, nós vamos bater um papo sobre autoconhecimento, masturbação, padrões estéticos femininos e afins. Escutando assim, pode ser um assunto aleatório, mas eles têm possíveis ligações e nós vamos mostrar isso para vocês. Muitas mulheres são conduzidas a acreditarem que o orgasmo deveria ser algo fácil, natural, mas nunca foi nos ensinado como alcançá-lo. Nós não aprendemos de uma forma natural como deveria ser. E isso acaba gerando um sentimento de culpa por não suprir as expectativas que nós mesmos colocamos para nós. E a verdade é que o nosso corpo não é algo simples. Então, o orgasmo ele vai ocorrer quando nós aprendemos como o nosso corpo funciona, quais são os mecanismos que nós temos para alcançar esse orgasmo. O orgasmo é algo que precisa ser trabalhado e conquistado. Primeiramente, perdendo a vergonha e o receio ligado ao próprio corpo. E depois conhecendo e só então estimulando para assim alcançar a obtenção do prazer máximo. O que acontece é que mulheres geralmente têm vergonha de falar sobre suas necessidades e desejos sexuais, por inúmeros motivos, como já citamos em episódios anteriores. E geralmente não falam sobre o assunto com as pessoas mais próximas. E não existe um cursinho básico, gratuito e disseminado que ofereça uma introdução a isso, infelizmente. E dessa forma, a vergonha mata o prazer da sexualidade feminina. Inclusive, o tema sexualidade feminina é um grande elefante na sala. E se as meninas não aprendem lendo, discutindo e conversando sobre ele, acabarão crescendo e acreditando na falsa premissa de que isso é algo para ser mantido em segredo e que não se deve tocar no assunto, quando, na verdade, é algo que deveria ser conversado e discutido livre de tabus, repressões morais e, principalmente, livre da vergonha sobre o tema, sobre o corpo e sobre os desejos. Nós, mulheres, deveríamos falar sobre nossa sexualidade com a mesma naturalidade que os homens têm em falar sobre a sexualidade deles. E nós, principalmente, temos que ouvir outras mulheres falando sobre isso e encarar com essa mesma naturalidade. Mas como se livrar desses padrões repressivos e repetitivos que só atrasam a vida das mulheres? E arrisco dizer que dos homens também. O autoconhecimento é um bom caminho. Parece papo de autoajuda, né? Mas o autoconhecimento pode potencializar a melhoria da qualidade de vida sexual de um indivíduo. E preste atenção, de um indivíduo, não é só das mulheres não, viu? Algumas vezes, você já se perguntou o que é autoconhecimento ou procurou saber qual a importância dele? E indo além, já pensou no quanto você conhece de si mesmo e como você pode conhecer mais, de forma mais profunda e clara? Apesar da popularização do termo, nem todos estão familiarizados com seu real significado, com sua importância ou ainda com os processos necessários para alcançá-lo. O autoconhecimento é um processo que objetiva identificar padrões de pensamento e hábitos pessoais,
A partir disso, permite que o indivíduo consiga melhorar suas respostas comportamentais e tomadas de decisão. O autoconhecimento ele começa dentro da mente e reflete no exterior, mudando positivamente a forma como uma pessoa percebe o mundo e reage a diferentes situações. Existe um provérbio que diz: quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal. Esse é um exemplo metafórico sobre o que o autoconhecimento pode proporcionar, como fortalecimento psicológico, autoaceitação e segurança. Uma pessoa que não pratica o processo de autoconhecimento pode acabar funcionando no piloto automático e respondendo com reações intempestivas, não ter reações ou ainda ter dificuldade para efetuar a resolução de problemas. Um bom índice de autoconhecimento permite que você avalie as situações de forma objetiva e racional, sem agir baseado em preconceitos, estereótipos ou sofra para se expressar. Em suma, ter autoconhecimento significa conhecer as suas motivações e determinar se elas são razoáveis e relevantes. Uma boa dica para o caminho do autoconhecimento é, antes de tomar uma decisão, pergunte a si mesmo por quê. Acompanhe sua resposta com outro porquê e depois ainda um terceiro. Se você puder encontrar 3 boas razões para continuar nessa decisão, você terá mais clareza em sua mente. Conseguirá agir de forma racional, evitará más ações normalmente tomadas por impulso e ficará mais confiante. Esse exercício é interessante de se fazer e representa um dos primeiros passos quando a gente pensa em inteligência emocional. Aliás, a inteligência emocional e o autoconhecimento andam juntos. A maneira como as pessoas lidam com seus sentimentos, emoções, pessoas e situações é regida pela inteligência emocional e, para medir seu nível de inteligência emocional, conseguir prever atitudes e sentimentos, é preciso ter autoconhecimento. Uma boa ideia também é manter um diário e acompanhar seus desempenhos e progressos diários. Por exemplo, hoje, como você classificaria seu nível de autoconsciência de 0 a 10? Pense em quantas vezes você disse coisas das quais se arrependeu, teve hábitos ruins, tomou decisões distraídas ou teve pensamentos erráticos. Esse é um exercício muito bom do autoconhecimento e pode ser feito a qualquer momento. Caso você não tenha tempo para anotar, você pode tirar 20 minutinhos por dia para autorreflexão. Funciona também. Definir metas regulares também é bem legal, mas quebre grandes metas em marcos menores. Isso acaba sendo mais motivador. Pergunte-se ao final de cada dia: o que eu fiz bem hoje? E como posso melhorar isso amanhã? Outro exercício de autoconhecimento que nós queremos deixar aqui como dica é a masturbação. Sim, a famigerada masturbação como ferramenta de autoconhecimento. Não estou brincando, estou falando bem sério. Ainda que a masturbação feminina seja considerada um tabu por parte das mulheres, que se sentem envergonhadas, culpadas e até mesmo desconfortáveis em se tocarem, temos que dizer que a masturbação é benéfica. Cerca de 40% das mulheres brasileiras não se masturbam e 20% nunca experimentaram se tocar. Já entre homens, apenas 17,3% não se masturbam. Esses dados são da pesquisa Mosaico 2.0 do ano de 2017, feita pelo Programa de Estudos em Sexualidade, o PROSEX, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Eu vou te dar aqui alguns motivos para adicionar essa prática na sua vida. 1. A masturbação alivia a ansiedade e estresse, já que libera dopamina e outros hormônios do prazer. 2. De acordo com Mariano Rossello Gaia, antropólogo espanhol e especialista em medicina sexual, falando para a BBC News Brasil, em alguns casos pode diminuir as dores das cólicas menstruais, pois todas as substâncias químicas que se produzem na corrente circulatória ao ter um orgasmo atuam de maneira analgésica contra as dores pré-menstruais. 3. Quer dormir melhor? Rossello recomenda aqui também a masturbação. Depois do orgasmo, é liberada uma série de endorfinas, hormônios, catecolaminas e citocinas que atuam como relaxantes químicos que induzem ao sono
E 4. Melhoria da relação do casal, apesar da falácia, do mito, que isso estraga as relações sexuais. Roseló garante, é o oposto. Se masturbar auxilia na melhoria das relações sexuais, já que ao fazer isso, você aprende muito mais sobre o seu corpo, suas reações, seus estímulos sexuais e, por consequência, o sexo é muito mais prazeroso. O motivo? Autoconhecimento. Mas não é só isso. A atividade sexual e a intimidade entre o casal devem ser cultivadas. Ter bons orgasmos consolida a relação, diz o antropólogo. Cabe a nós buscarmos informações, conhecer nosso corpo, observar as mudanças que ocorrem nele, passar um pouco mais de tempo consigo e sentir-se, tocar-se para entender onde e como você obterá prazer e ensinará seu parceiro ou parceira a dar e receber prazer. Por muitos anos, as mulheres não podiam sequer pensar em masturbação. Na Idade Média, por exemplo, o orgasmo era tido como um prazer incontrolável, não racional e pecaminoso. Eles acreditavam que as mulheres eram mais suscetíveis a esse pecado e por isso precisavam ficar sob vigilância de algum homem. Olha que absurdo! A sociedade, ao longo dos séculos, se desenvolveu em cima da crença de que as mulheres precisavam se resguardar para seus esposos e por muitos anos acreditou-se que elas não podiam sequer sentir prazer com o ato sexual, pois estariam pecando. Isso tem uma grande ligação com a ideia da mulher beata. Após muitos anos, as mulheres conquistaram alguns direitos e se libertaram de muitas imposições dessa antiga sociedade. Mas quando se trata de masturbação, ainda fica para muitas a sensação de estar pecando, fazendo algo errado, o que muitas vezes leva a mulher a se sentir culpada após o ato ou a nem tentar. Olha só, ainda hoje é possível observar que quando uma menina ela senta de pernas abertas, senta de qualquer forma, na maioria das vezes ela será repreendida por algum adulto, seja sua mãe, seu pai. Algum adulto que estiver por perto e ver a cena vai falar para ela: menina, senta de perna fechada, você precisa ter modos. O que passa a ideia de que sua genitália é ofensiva, que ela tem que ficar guardada, senão esquecida e reprimida. E outro ponto tão comum quanto esse é que quando a menina descobre que acariciar seu clítoris é gostoso, faz cócegas, e lembrando que para uma criança o tocar-se tem uma conotação muito diferente do que para um adulto. Ela vai receber uma advertência, pois é feio, menina bonita não faz essas coisas. E não vai ser ensinado a ela o que é esse feio, o porquê não se deve fazer isso em público. E são nessas situações que nós podemos perceber a falta de habilidade dos adultos em lidar com questões relacionadas à sexualidade e o quanto tais assuntos são encarados como tabus e geram a sensação de que se tocar, conhecer suas sensações, seu corpo e sentir o prazer é errado. Fazer represálias negativas reforça um comportamento de insegurança, de que é algo ruim, que a criança poderá carregar por toda a sua vida. Em vez da repreensão, a opção de conversar de forma didática pode ser uma boa solução. Toda criança precisa se descobrir. É uma fase vital de aprendizado e desenvolvimento. E é por isso que é tão importante esse movimento de aceitação dos seus desejos, do seu corpo e de você como um todo. Esse movimento que nós estamos propondo, quebrando aos poucos esses preconceitos que carregamos inconscientemente. E ao fazer isso, essa sensação de algo errado não estará mais presente, ou pelo menos ela irá diminuir aos poucos até sumir. E assim você poderá curtir seu momento com plenitude. A masturbação pode ser feita usando somente as mãos, ou com aparelhos chamados de vibradores, consolos. Há inúmeros brinquedos sexuais, como são chamados. Alguns, devido ao formato, permitem a penetração também. Outros foram criados somente para estimulação externa. Para a utilização desses brinquedinhos,
é recomendada a utilização de gel lubrificante íntimo, para evitar o atrito que a fricção pode causar, o que poderá causar pequenas fissuras. E ninguém quer desconforto nessas horas, não é mesmo? O lubrificante não é algo essencial nesse momento, mas ele colabora para o conforto, logo para o prazer. Se uma mulher próxima de você já teve coragem de admitir que não se masturba porque acha que isso vai interferir na libido ou no sexo, saiba que isso é um grande engano, pois durante a masturbação a mulher vive uma experiência sexual que a permite observar seu corpo despido, permitindo o surgimento gradual de conforto com o próprio corpo, o que aumenta a autoestima, é claro, e o aumento da libido. De acordo com o levantamento feito pelo portal Mercado Erótico, as vendas de vibradores subiram 50% desde março de 2020 aqui no Brasil, com mais de 1 milhão de vibradores, consolos e plugs comercializados desde o início da pandemia. Segundo a pesquisa, a maioria dos consumidores são mulheres com faixa etária de 25 a 35 anos. E eu só quero deixar bem claro que, sim, eu ajudei a aumentar esses números aí, viu? Fiz a minha parte. Bom, falamos de autoconhecimento, de masturbação, e agora nós queremos também falar sobre um assunto que está relativamente correlacionado, que é a imposição de padrões estéticos. Você pode estar se perguntando, qual a relação com os temas anteriores? Nós respondemos que é total. Talvez você não tenha percebido, mas a imposição de um padrão inicia-se muito cedo. Desde o berço, na verdade. Quando colocam no bebê uma roupa para que, além de protegê-lo e mantê-lo aquecido, o deixe mais bonito aos olhos das pessoas. Tal imposição se amplifica com o passar dos anos e acaba sendo ainda mais forte sobre as meninas, além de ocorrer um movimento de exaltação de uma suposta feminilidade que é quase que obrigatoriamente relacionada a maquiagens, vestidos, laços e ao famoso cor-de-rosa. E é mesmo na infância que geralmente se instaura uma busca incessante e inconsciente por um modelo que é imposto socialmente, simplesmente por ser reforçado não apenas dentro do ambiente familiar, mas pela mídia, dentro da televisão e em vídeos na internet que essa criança consome, e pela indústria de cosméticos e vestuário. Então, aprende-se que, para ser bonita, a mulher deve ser alta, obrigatoriamente magra, se possível branca, com os cabelos lisos, de preferência longos e sempre muito bem cuidados. Assim como nos anúncios e propagandas de estética. Palhaçada, né? Enfim, claro que não vem escrito em rótulos, anúncios, que a modelo que está representando a marca é a idealização do perfeito. Mas convenhamos, fica subentendido, não é? Enfim, por isso a representatividade é extremamente importante. Crianças que assistem animações, bonecos, modelos, jornalistas, atrizes, enfim, figuras que apareçam nas telas parecidas com elas mesmas, fazem com que se sintam mais incluídas. É urgente que tenhamos essas figuras de cores, raças, cabelos, formatos de corpo, portadores de deficiência em evidência nas telas. Ajuda na construção da autoestima de crianças e também na de adultos. Todos se sentirão muito mais representados. E falando de padrão contemporâneo, existe a máxima de que mulheres devem depilar todos os seus pelos, sejam aqueles que crescem ao redor das sobrancelhas ou das axilas e pernas, além da região da virilha. Caso contrário, é desleixo e falta de higiene. O cabelo curto geralmente recebe críticas por ser algo supostamente não feminino. Seios alinhados, arredondados e empinados, assim como os glúteos. E, claro, uma cintura bem demarcada. Esses são só alguns dos diversos aspectos do modelo de mulher vendido como bonito e perfeito
pela sociedade e propagado massivamente através das mídias. A mídia tem um papel fundamental nisso, dizendo o que é atraente o tempo todo, nas novelas, capas de revistas, propagandas publicitárias, concursos de beleza, enfim, padrões atrás de padrões. E essa corrida para uma aparência perfeita leva as pessoas, e principalmente nós mulheres, para um exacerbado culto ao corpo, tornando-as reconhecidas por sua apresentação corporal, destituindo-as de sua identidade e desvalorizando suas subjetividades. E nessa busca, as pessoas deixam de simplesmente quererem ser aceitas na sociedade. Elas querem ser valorizadas por sua beleza. Você pode estar se perguntando, mas o que ganham propagando essa idealização de corpo perfeito? Eu te respondo: dinheiro. Muitos dos parâmetros de corpo perfeito estão atrelados ao consumo de cosméticos e também a procedimentos cirúrgicos, alguns de mudanças radicais. A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a SAPS, divulgou em dezembro de 2019 dados de pesquisa. De acordo com o levantamento desses dados, no ano de 2018 foram registradas mais de 1.498.000 cirurgias plásticas e estéticas em território brasileiro, além de mais de 969.000 procedimentos estéticos não cirúrgicos, assumindo o pódio de país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Entre as intervenções mais procuradas, temos o aumento mamário com prótese de silicone, que é indicado para mamas supostamente pequenas, flácidas e pouco projetadas. Esse aparece em primeiro lugar, deixando a lipoaspiração ou lipoescultura como segunda colocada. Em seguida no ranking, aparecem a abdominoplastia, plástica das pálpebras, a blefaroplastia, suspensão das mamas, também conhecida como mastopexia, redução mamária, rinoplastia, que é a plástica de nariz, e cirurgia de rejuvenescimento da face. No campo cirúrgico, algumas modificações são realizadas com o intuito de supostamente melhorar esteticamente a aparência e se aproximar desses padrões, atribuindo à mídia o papel principal de formadora de opinião que influencia diretamente na vida dos indivíduos e nessa busca pela perfeição, além da tentativa de alcance do padrão propagado e exigido em determinado momento. As pessoas se submetem com o intuito de se adequarem ao padrão, que é alterado frequentemente em um curto espaço de tempo. Enquanto era preciso décadas ou até mesmo séculos para o padrão de beleza ser modificado, hoje pouco tempo é o suficiente para tornar o feio belo e o belo mais bonito. Alguns dos requisitos do perfeito mudam muito rápido, de forma muito líquida, o que torna essa corrida pelo lindo, pelo perfeito, uma corrida sem pódio, sem premiação, porque sempre vai existir algo novo para ser modificado, ou pior, algo já modificado para ser feito novo de novo. A grande verdade é que o mercado e a mídia lucram com a insatisfação, fazem-nos acreditar que estamos sempre inadequados perante a exigência corporal ditada pela mídia e pela moda. E essa é a principal ideia, nos deixar cada vez mais frustrados e insatisfeitos a respeito de nossas características naturais. Todo dia um novo modelo de corpo e de beleza vai ser lançado na mídia, e é exatamente isso que deve ser repensado. Aquela revista que estampa determinado modelo não estampa o modelo real, pois ela foi submetida a retoques digitais que nem elas mesmas reconheceriam e conseguiriam chegar a tal padrão em algumas situações. É justamente esses retoques irreais que fazem com que a maioria acredite que estão sempre inadequados. A busca por esses padrões ideais entre aspas, pode resultar em distúrbios de imagem corporal, que são alterações graves, trazendo prejuízos sociais, físicos e emocionais. Ou seja, fazendo com que o indivíduo perceba seu corpo de forma distorcida, podendo afetar algumas partes específicas do corpo ou até a visão do corpo em um contexto geral. Padrões estéticos acabam sendo exaltados e reforçados em redes sociais, como o Instagram, por exemplo, através de figuras públicas que possuem realidades diferentes da maioria das mulheres que as acompanham,
tanto pelas rotinas dessas figuras públicas que são voltadas para essas atividades de divulgação, quanto pelo alto custo de produtos alimentícios específicos, procedimentos estéticos, massagem, uso de cremes, hidratantes e maquiagens, basicamente tudo montado para que você se prenda a um falso conceito do que é belo e aceitável, consuma produtos caros e se frustre por não conseguir atingir aquele padrão que não condiz com a sua realidade. É a partir da insatisfação corporal e das constantes preocupações com o peso que desencadeia o passo inicial para o desenvolvimento de um transtorno alimentar, por exemplo. Transtornos desse grupo são quadros psiquiátricos caracterizados por profundas alterações no comportamento alimentar, disfunções no controle de peso e formato corporal. Anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno da compulsão alimentar periódica e transtorno alimentar não especificado são alguns dos transtornos alimentares mais frequentes na população brasileira atualmente. É sempre bom lembrar que nem toda dieta acarreta em um transtorno alimentar, mas quase todo transtorno alimentar começa com algum tipo de dieta disfuncional. A diversidade de formas corporais deve ser valorizada. Nenhuma pessoa deve ser classificada ou desvalorizada pelo formato de corpo que tem. Imagem, número na balança, medidas, cores de pele, cabelos ou olhos não podem determinar o valor de um ser humano. Somos diferentes uns dos outros e ainda bem, pois isso se deve às nossas individualidades biológicas e anatômicas, como estatura, ossatura, composição corporal e variantes genéticas que devem ser respeitadas. A magreza em si nada tem a ver com um parâmetro preditor de saúde. Uma pessoa considerada cheinha, gordinha ou qualquer outro sinônimo que a mídia e a sociedade considerem como fora do aceitável. Também não é sentença de que o indivíduo está doente. Isso não deve ser justificado como meio para enquadrar ninguém apenas por quererem que a pessoa obedeça a toda essa leva de regras sem sentido. A nossa saúde não deve ser restringida por olhar a casca. O nosso corpo é multi. As pessoas devem ser quem elas quiserem ser, serem respeitadas. Que se uma mulher teve esse despertar, ela impulsione as outras, porque nós não estamos sozinhas. Nós estamos juntas, não é uma competição. A nossa beleza consiste na nossa força, é algo interno e que chega com autoconhecimento, com o rompimento dos velhos padrões de pensamento, com a desmistificação de tabus, com a coragem para enfrentar nossas crenças limitantes, assumir a responsabilidade por aquilo que somos e construir uma vida mais alinhada com o que verdadeiramente importa para si. Dito tudo isso, talvez tenha percebido a relação que nós quisemos apresentar da sexualidade feminina com a questão da imposição de padrões de beleza a nós mulheres. Uma mulher segura, dona do seu corpo, que é a sua morada, não depende da mídia nem de outros meios para se sentir bonita. Essa potência feminina também não tem medo de assumir sua sexualidade, seus gostos e vontades, e logo ela dificilmente será mentalmente submissa. Não irá aceitar que lhe imponham o que pensar. Não se curva a uma sociedade que limita, não castra sua vida em qualquer sentido. Não aceita normas e culturas sem antes questionar os porquês. Esse tipo de mulher ameaça o patriarcado, ameaça perspectivas religiosas distorcidas e limitantes. Claro, deve-se pensar que se sentir insegura em alguns momentos é algo natural, tá tudo bem. Mas é importante que nunca se esqueça do quão potente você é, do quão potente nós somos, sendo ciente de todas as nossas capacidades. Nós vamos finalizar aqui com essa questão para você pensar. Ficou com dúvida? Está gostando do conteúdo? Não concorda com o que estamos falando ou tem sugestões para nós? É só mandar um e-mail no endometrocast@gmail.com ou na nossa conta do Instagram, o @endometrocast. Estamos ansiosas, aguardando o contato de vocês para debatermos melhor essas ideias. Fala com a gente! Ficamos por aqui. Um beijo e tchau!